Olá, Aline, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos uma live Mude o Jogo. É isso mesmo, se você realmente quer mudar o jogo, chegou a hora, tá certo? Hoje teremos uma convidada muito especial, uma cliente minha, Rosinha, tá? E nós iremos falar sobre alta performance, sobre produtividade, sobre mudanças de hábito, crenças, posicionamento, autorresponsabilidade, plano de ação. É isso mesmo, plano de ação também, tá certo? Vamos entrando, esperando nossa convidada entrar. Tudo bom, Edilson? Como vai? Tudo bem? BRB Valente, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Estava dizendo aqui que hoje teremos uma live incrível com a cliente minha, Rosinha. Ela que fez o programa do Método Aliança, um programa meu de inteligência emocional, que teve um período de 3 meses, exatamente, foram 10 sessões. E todas as terças-feiras, das 20 horas às 22. E ela também teve direito a uma sessão individual. Olá, Leda, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, pastora Daniela, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Então, ela pagou o preço, tá? Então, em pandemia, ela se viu numa necessidade realmente de buscar o autoconhecimento, de ter uma melhoria na performance dela, de buscar realmente uma nova fase, uma nova transformação na vida dela. Olá, Tati, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Então, ela buscou o quê? Ela buscou uma transformação na vida dela. E ela encontrou nesse programa de inteligência emocional. Mas por que nesse programa, André? Porque nesse programa ela pôde aprender a ter a gestão do tempo, ela pôde aprender a controlar as emoções dela, a saber se posicionar, a saber realmente reprogramar as crenças dela, a ter de fato uma agenda extraordinária. Então, realmente, muitas fichas, muito aprendizado ela teve ao se preparar e ao pagar esse preço de fazer esse programa de inteligência emocional. E depois desses 3 meses, nós estamos aqui. Já passou mais um mês aproximadamente, e nós estamos aqui para poder ter um bate-papo, podermos conversar sobre as rotinas, sobre trabalho, sobre jornada. Né? Ela, como ela é muito experiente, ela tem muito know-how, tem uma rede de relacionamento muito ampla. Então nós iremos ver e acompanhar de fato o que de fato mudou na vida dela. Grande Silmar, como vai? Tudo bem? Grande líder coach. Seja muito bem-vindo, tá, Silmar? Então, antes da nossa convidada chegar, eu vou aqui adicionar o tema, tá, dessa nossa live. Vou anotar aqui, mude o jogo. E eu gostaria que vocês me ajudassem a encaminhar esse aviãozinho para algumas pessoas que merecem realmente esse conteúdo, tá? Então, antes da Rosinha entrar, eu trouxe aqui um conteúdo exclusivo para vocês, que são as 10 chaves para despertar a alta performance. E aí você me conta, Silmar, Vanes, Paloma, Pastora Danila, Tati, Leda, realmente vocês querem mudar essa chave? Vocês querem despertar de fato a sua alta performance? Hein? Porque é esse conteúdo aqui que eu vou trazer para vocês antes da nossa cliente chegar, a nossa convidada chegar. Então, por isso eu gostaria que você convidasse para o maior número de pessoas, para que elas pudessem realmente participar desse conteúdo aqui mega extraordinário. Tá certo? Olá, Paloma, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Pois então, falar de alta responsabilidade, você fala em quê? De você realmente assumir o lema da sua vida, você ser o protagonista da sua história. E para você ser o protagonista da sua história, você precisa buscar o quê? A alta performance. E o primeiro passo, a primeira chave da alta performance é o despertar. É isso mesmo. Então,
quando é que começa o despertar, André? Ao acordar, tá? Então, quando você acorda de forma intencional, querendo despertar, eu realmente acionei esse novo hábito na minha vida, que é o banho gelado, tá certo? Porque quando a gente ativa um hábito de forma intencional, tá? Para poder ativar as nossas células e aumentar a nossa imunidade do sistema imunológico, com certeza você já tem o primeiro passo, que é o despertar. Então você já sai do banho ligado, você já sai do banho pronto para poder encarar qualquer situação, qualquer coisa que você precise. Você vai estar realmente aceso, tá certo? Então, essa primeira chave aí é o despertar, tá? A segunda chave da alta performance é o que, André? É a verdade. É isso mesmo, eu anotei aqui. Conhecerei a verdade e a verdade me libertará. É isso mesmo. Será que eu poderia estar me alimentando melhor? Será que eu poderia estar mais magro? Será que eu poderia ser mais atencioso? Então, quando a gente conhece a verdade, quando a gente realmente busca por isso, nós começamos a mostrar sinais do que realmente devemos fazer para poder seguir em frente. Tá certo? Então, isso aqui é muito importante. Então, essa virada de chave é que fez a diferença realmente na minha vida quando eu trouxe a verdade para a alta performance, tá? A terceira chave, como eu já falei mais cedo, a autorresponsabilidade, ou seja, você realmente precisa ser autorresponsável, ser o protagonista da sua história, ser o dono do barco, saber realmente aonde você quer ir, porque só você pode ajustar essas velas, tá certo? Segurar o seu leme e ir no seu foco, no seu sonho, nas suas metas mais ousadas, tá certo? E agora, André, eu já falei o quê? Eu já falei o despertar, eu já falei a verdade e já falei a autorresponsabilidade. Mas, André, qual é a quarta chave da alta performance? É priorizar. Ou seja, você precisa realmente ter uma agenda e anotar realmente quais são as tarefas mais importantes que você precisa desenvolver no decorrer do dia. Ou seja, você precisa ter o quê? Um foco consciente massivo, que nós chamamos de FCM, tá certo? Então, se você lembrar daquela lei de Pareto, o que fala a lei de Pareto, a lei que é 20-80? Ou seja, de 20% de todas as suas rotinas que você tem durante o seu dia é o que vai lhe dar 80% de resultado na sua vida profissional e na sua vida financeira. Ou seja, você tem muitas rotinas durante o dia, mas sinceramente, quais são as rotinas mais importantes que você precisa desenvolver durante o seu dia? Aquelas que você não pode adiar, aquelas que realmente você precisa fazer, porque se você não fizer naquele momento, você vai empurrando, vai procrastinar, vai inventar situações para você fazer outras rotinas que não são tão importantes, deixando essa prioridade para depois, e esse para depois vai virar amanhã. Não é verdade? Não é assim que as coisas acontecem? Se eu pegar uma atividade que é muito importante e eu não focar nela, eu querer focar o quê? Nas mais fáceis, com certeza essa atividade eu não vou conseguir desenvolver e só vou conseguir fazer no dia seguinte, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A minha amiga Tati aí, que tem um salão de beleza, qual é a atividade muito importante da Tati? Com certeza é fechar o caixa, né? É pagar os funcionários, é realmente ir na contabilidade para poder ver todos os encargos, impostos, tudo certinho. Então, se ela ficar focando nas atividades mais fáceis, que é o que? Atender cliente, atender telefonema, marcar agendamento, fazer realmente um atendimento, que são coisas das rotinas normais que você pode delegar essas funções, entendeu? Você deixa de fazer realmente o que é mais importante. E ainda lhe digo mais, você precisa ser o líder do seu negócio, você precisa ser o gestor do seu negócio, tá certo? Você tem que ser gestor, gestora,
tá certo? Então, se está fazendo sentido para você, entenda uma coisa, o seu negócio é gestão, tá certo? É a mesma coisa de chegar assim para uma pessoa, vou lhe dar um exemplo aqui de uma situação. Um padeiro trabalhava na padaria há mais de 10 anos e aí o dono da padaria chegou e demitiu ele. Ele recebeu uma rescisão de 20, 30 mil reais e aí ele, eu vou montar agora a minha padaria. O rapaz é bom de fazer pão, tá certo? Mas ele não é bom de gestão, tá certo? Na verdade, ele não entende nada de gestão. O negócio dele é fazer pão. Então, ele não entende de rotina de contabilidade, ele não tem rotina de admissão, de demissão, de caixa, de fluxo de caixa, de pagamento, dos controles de uma gestão normal de um administrador de empresas. E aí o que vai acontecer com esse padeiro? Ele vai falir, porque infelizmente ele não se preparou. Ou seja, as pessoas precisam se preparar para o mercado de trabalho. Elas têm, isso aqui já é jogo de gente grande. Não tem mais tempo de ficar de brincadeirinha, amadorismo. Nós não temos tempo a perder e muito menos dinheiro a perder também, tá certo? Então, nós temos que ter humildade e reconhecer quando a gente realmente precisa, tá certo? De experiência, quando a gente precisa de know-how, quando a gente precisa de conhecimento. Então, a gente tem que pagar o preço, a gente tem que aprender, a gente tem que realmente conhecer as ferramentas para que a gente possa dar um passo maior, mais seguro, com mais clareza e com mais eficiência, tá certo? E o principal, com segurança, tá certo? Então, para você fazer isso, que eu estou lhe dizendo, dessas rotinas, o que a gente cria? Já é a quinta chave, é o bloco de tempo que eu chamo de time block. Então, eu costumo separar um horário da minha agenda que eu não olho o celular, que eu não vejo notificações, que eu não atendo o telefone. Por quê, André? Porque quando eu foco, expande. Então, se eu estou focando realmente em resolver, em fazer algum processo, seja da parte de engenharia, ou seja da parte de coaching, eu preciso focar. E quando eu foco, eu consigo render de 30% a 40% a mais do que o normal. Tá certo? Ao contrário de pessoas que estão lá focada e aí de repente ela chega e faz o quê? Ela vai ver o celular. Nessa jogada dela pegar o celular para poder ver uma mensagem do WhatsApp e quando ela volta, é como se ela tivesse uma velocidade a 90 km por hora. Aí ela reduz a velocidade a 10 por hora, olha o telefone e volta. Aí ela vai 10, 11, 12, 20, 30, até chegar aos 90 km por hora de novo. Tá certo? Então, realmente, quando você tira o seu foco para você voltar, você já perdeu muito time. Então, até você entrar no ritmo de novo, realmente fica mais complicado. Então, você precisa ter um time block. Mas aí vai acontecer o quê? As pessoas vão ficar chateadas com você porque você não está atendendo elas, porque você realmente não está dando um retorno. Então, é bom você avisá-las, tá certo? Com antecedência. E informar, nesse horário de 3 horas às 5 horas da tarde, eu separo aqui para poder executar uma atividade muito importante. Então, nesse horário, não tem WhatsApp, não tem telefonema, até porque notícia ruim chega de qualquer jeito. Não é verdade? Então, como é que eu faço essa minha rotina? Eu bloqueio essa janela de 2h30 às 5h30 da tarde e a cada 1 hora eu descanso 10 minutos. Mas o descansar 10 minutos é sem pegar o celular, tá certo? É o quê? Eu levanto, vou beber uma água, faço um alongamento, tá certo? Para não perder a concentração, tá certo? Nem converso com pessoas, tá certo? Leio uma revista, leio alguma coisa e volto focado para poder concluir o que realmente eu preciso. Até porque as suas ações, elas estão te levando para onde? Elas estão te levando para os seus objetivos? Ela está alinhada com as suas metas, com o seu planejamento, com o seu plano de ação? Porque se você está lá focado, porque você sabe aonde você quer chegar, é uma coisa. Agora, se você não está focado, qualquer lugar é lugar. Tá certo? Então, se fizer sentido para você,
Começa a assumir essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade que pessoas de alta performance, elas precisam, infelizmente, bloquear um horário para que elas possam produzir. Eu vou dar um exemplo do meu amigo empresário aí, da Vibra Engenharia. Ele tem uma empresa de engenharia. Então, a empresa de engenharia, ela participa de licitações, ela precisa fazer orçamentos, não é verdade? Ela precisa fazer projetos, ela precisa fazer propostas orçamentárias. E se ele ficar nessa situação de ver telefone, ver isso, ver aquilo outro, você acaba se tornando uma pessoa muito ocupada e pouco produtiva. E quando você faz isso, o que acontece sinceramente com você? Você pode errar porque você não está concentrado. Então, você pode errar uma proposta, você pode perder um grande contrato, porque você não fez o quê? Você não focou no que realmente precisava. Então, se fizer sentido para vocês, acorda, muda o jogo, a hora é essa. Tá certo? E vamos dar continuidade aqui. Chave número 6 da alta performance. Horário sozinho. Você tem um horário que você fica sozinho? Porque imagina, quem é pai, quem tem filho, quem trabalha, quem tem esposa, quem tem isso, quem tem aquilo, sinceramente, nunca tem um horário, não é verdade? Para poder ficar sozinho, não é? Então, você precisa criar esse horário para poder se tornar uma pessoa mais alta performance, tá certo? Então, eu anotei aqui, horário sozinho é quando eu faço o meu ritual do acordar, para refletir, na intenção de quê? De ser a minha melhor versão. Então, quando você fica só, eu digo só, é sem filho, sem celular, sem esposa, sem patrão, sem ninguém, você consegue respirar, você consegue meditar de forma intencional. Para quê? Para você buscar a sua melhor versão. Tá certo? Pessoas de alta performance fazem isso com frequência. Tá? Então, se estiver fazendo sentido para você, anota essa chave aí, porque essa chave é muito poderosa. Tá? Chave número 7. Mate as distrações. Elimine as distrações. São as distrações que faz você procrastinar. Você sabia disso? Porque quando você está distraído, você está disperso. Então, você acaba não focando no que precisa focar para poder realmente fazer acontecer. André, me diga aí exemplos de distrações. WhatsApp, redes sociais, fofoca, né? Conversa fora de hora, você ser agenda de outra pessoa, porque você tem uma agenda, né? Aí de repente uma pessoa liga para você e lhe pede para fazer um favor. Aí você larga o que é seu importante para poder fazer, para você agradar a outra pessoa. Quer dizer, o que está acontecendo com você? Você não está dando importância para as suas coisas. E, de fato, foco também é dizer não. Tá certo? Já dizia Steve Jobs, você tem que aprender a dizer não. E com alegria. Não, não dá. Não, hoje não dá. Não, é porque eu tenho que estudar. Eu tenho um trabalho para poder apresentar. Eu tenho um curso para poder preparar, eu tenho uma prova amanhã, eu preciso focar aqui para resolver umas situações pendentes minhas. Então hoje não dá, mas a gente pode ver numa outra data, tá certo? Até porque você tem que ter uma agenda. Porque se você não tiver agenda, com certeza você vai ser a agenda de uma outra pessoa, ou da novela, ou do jornal, ou de alguém. Tá certo? Tá fazendo sentido para você? Olá, Shane, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Assis, seja bem-vindo. CBF também, seja muito bem-vinda. Daniela, tudo bem, Daniela? Como vai? Seja muito bem-vinda também. Tá certo? E aí, com isso, nós vamos para onde? Para a 8ª chave da alta performance, que é o quê? Ajude os outros a entenderem que você precisa produzir. Foi o que eu falei anteriormente. Ajude os outros a entenderem que você precisa produzir. Então, meus amigos empresários, donos de empresa, Vibra Engenharia, precisa produzir. Meu amigo, agora realmente não dá para a gente poder conversar. Eu tenho uma proposta muito importante, eu estou com uma licitação para poder preparar, eu preciso me concentrar
Mas quando eu estiver liberado, não se preocupa não, eu te ligo, a gente marca para fazer alguma coisa. De forma tranquila, né? Com transparência, com verdade, com humildade. O caminho é esse, né? Concordam comigo? Vamos lá? Chave número 9. Planejamento assessorado por programa de coaching. É aí que eu entro. Ou seja, uma pessoa que busca alta performance, ela precisa de uma ajuda. Então ela tem que ter humildade de pedir ajuda. Por que ela precisa pedir ajuda? Porque aonde você está aí hoje é pelas ferramentas que te trouxeram até aqui. Tá certo? Mas é impossível você alcançar novos voos, alcançar resultados exponenciais com as mesmas ferramentas. Você de fato precisa de ferramentas novas. Você de fato precisa o quê? Você precisa adquirir novas ferramentas, novos conhecimentos, novos aprendizados para que você possa de fato galgar resultados exponenciais. Tá certo? Então, se permita, tá certo? A pedir ajuda, se permita a fazer uma consulta com um coach ou com um profissional qualificado para que você possa ser de fato e buscar sempre a sua melhor versão, tá bom? E por fim, a chave número 10 é ação. Quando eu falo ação, é o seguinte, não adianta ação sem planejamento. Ação é poder. Ou seja, tem poder quem age. E aí eu aproveito e pergunto para você que está aqui, qual é a decisão que você toma com essas 10 chaves? Qual o ganho que você está tendo com todo esse conteúdo? Quer dizer, se formos parar para analisar, nós falamos da primeira chave que foi o despertar, a segunda chave que foi a verdade, a terceira chave a autorresponsabilidade, a quarta chave priorizar, quando eu falo priorizar é agenda e tarefas mais importantes, a quinta chave blocos de tempo, que é o time block, tá? Que eu falei com vocês, sexta chave horário sozinho, sétima chave mate as distrações, oitava chave ajude os outros a entenderem que você precisa produzir, nona chave planejamento assessorado em algum programa de coaching e a 10ª chave é partir para a ação, tá? Então eu espero ter trazido um conteúdo bacana para vocês, porque mudanças acontecem rápido, basta você agir. E para agir, você precisa de fato despertar essa consciência, você precisa realmente ter autorresponsabilidade, você precisa pagar o preço para poder de fato poder avançar cada vez mais. E para isso, eu estou lançando uma oportunidade única para todos vocês, que é uma promoção que eu estou fazendo do meu programa de inteligência emocional, o Método Aliança, que nós já estamos entrando na 5ª turma. Exatamente, estamos já para entrar na 5ª turma do programa de inteligência emocional, tá certo? Oferta essa que está lá no link da minha bio, tá certo? Se você quiser saber maiores informações, no próprio link da bio, existe lá o portfólio que você pode ter acesso a tudo, tá certo? A todo o conteúdo, todo o programa, é um portfólio completo, é completo, tá certo? Para você adquirir todas as informações. Se você quiser ver depoimentos, testemunhos, você pode ir naquela aba do Instagram, em destaques, tem lá feedback, você clica lá, tem uma porção grande, muitos clientes meus que já passaram pelo processo e que tiveram realmente uma vida transformada, impactada. Eu costumo dizer que você não vai conseguir nunca mudar as outras pessoas, mas você consegue sim mudar a si mesmo. E quando você muda a você mesmo, automaticamente você muda tudo ao seu redor, porque você muda a sua comunicação, você muda o seu estilo de vida, você aprende a dar tempo e atenção, quer dizer, importância ao que realmente é importante na vida, que são os 11 pilares da vida sistêmica. Então, quando eu falo dos 11 pilares, eu estou falando de quê? Eu estou falando da sua vida espiritual. Eu estou falando
da sua vida conjugal. Eu estou falando da sua vida em relação aos seus pais e irmãos, em relação aos seus filhos, em relação ao pilar servir, em relação ao pilar intelectual, ao pilar emocional, ao pilar profissional, ao pilar financeiro, ao pilar social. E isso, o pilar social que é referente às suas amizades, a qualidade dos amigos que você frequenta, até porque você sabia que você é a média das 5 pessoas que você mais anda? Isso te conforta ou isso te assusta? Pega um papel e anota aí, vá. Quem são os amigos seus que você mais anda, que você mais frequenta? Anota aí. Fulano de tal. Qual é a nota que você dá para esse fulano de tal? Hein? Qual é a nota que você... Eu quero que você pontue aí as 5 pessoas que você mais se relaciona. Pode ser seu chefe, pode ser seu líder, pode ser o seu pai ou um irmão seu que mais você convive. Mas eu quero que você pegue, some essas 5 pessoas e anota que cada uma que você está dando para essa pessoa aí. Porque a média dessas 5 pessoas, sinceramente, é a sua nota. E eu quero saber, isso te assusta ou isso te agrada? Escreve aqui. O Marquinho Pedrosa está escrevendo, sempre muito edificante sua live. Parabéns. Obrigado, Marquinho. O meu estilo aqui é esse aqui, é ajudar vocês a servir. Tanto é que se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, eu estou aqui à disposição para poder ajudar, servir. Se não quiser fazer essa pergunta na live, pode me chamar no direct. Tenho muito conteúdo no meu Instagram aí para poder ajudar aí todos vocês. Olá, Ari, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu sempre falo de um livro, turma, que realmente mudou a minha vida. Foi o primeiro livro, de fato, que eu li. Um livro simples, fácil de ler, tá certo? O Poder da Ação, do Paulo Vieira. É um best-seller, tá? Nesse livro aqui, tem muitos exercícios, mas muitos mesmo aqui, que você realmente vai dar uma virada de chave. Você pode ter certeza disso aqui, que sua vida não vai ser mais a mesma quando você ler esse livro, O Poder da Ação. E se você realmente não tem esse livro, você pode entrar no YouTube, também tem uma palestra do próprio Paulo Vieira falando desse livro aqui, uma palestra de 1h30 mais ou menos, mas muito edificante, vai lhe ajudar muito a você se tornar quem você realmente nasceu para ser. Tá certo? Eu costumo dizer o seguinte, você já nasceu vencedor, tá? Quando eu falo vencedor é porque, André? Porque você é a imagem e a semelhança do Criador. Então, vencedor você já nasceu. O que você precisa é o quê? É as ferramentas certas para poder chegar aonde você quer chegar. Porque está tudo à sua disposição. Eu costumo dizer, eu aprendi com o Paulo Vieira, meu mentor, que está tudo a 1 metro, está tudo no alcance da sua mão para você pegar essa chave e virar. Mas depende exclusivamente de você, tá certo? Então, até quando você não vai chamar isso para você, para autorresponsabilidade? Então, em vez de você ficar culpando as pessoas, em vez de você ficar culpando o governo, em vez de você ficar se sabotando, por quê? Por que você vai ficar se martirizando, fazendo isso com você? Entendeu? O caminho não é esse, tá certo? O caminho de fato é o quê? É você realmente pagar o preço, é você ter certeza que você que é responsável por tudo, que você não depende das outras pessoas, que você depende apenas de você, tá certo? E aí, falando das leis da autorresponsabilidade, quais são as leis da autorresponsabilidade? Só para poder dividir aqui um pouco com vocês, tá? Então, a primeira lei: se for para criticar as pessoas, cale-se. E aí? Se for para criticar as pessoas, cale-se. Foi forte essa? Então, se for para falar mal de alguém, se for para criticar, esqueça. Faça esse exercício mental com você. Se você tiver dificuldade de fazer isso, é que eu estou sem uma liga aqui. Bota uma liga daquela de dinheiro no seu braço e tá certo. Você pode até falar, criticar alguém, mas na mesma hora você pega a borrachinha e dá uma esticada e solta. Porque aí seu cérebro vai começar a entender que quando você fala essas coisas negativas, critica as pessoas, você é penalizado por isso. Aí você acaba parando de fazer isso. Tá certo?
Então é isso de fato que vai mudar a sua vida, você fazendo pequenos exercícios que realmente vai mudar o seu mindset, tá? A segunda lei da autorresponsabilidade. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Então, para de reclamar, para. Reclamar não vai te levar a lugar nenhum, tá certo? Outra, se for para buscar culpados, busque solução. Então, você trabalha na empresa, você é funcionário público, você trabalha para alguém, então, busca a solução. Vá lá, resolva. Qual é a solução? Você pode até ver que tem um problema lá, né? Em vez de você buscar o culpado, mas em vez de você buscar o culpado, já vai lá e leva a solução para o seu líder, para o seu chefe imediato, para o seu esposo, para a sua esposa. Olha o efeito contrário que vai acontecer na sua vida. Tá vendo? Você vai parar com essa energia negativa, com essa frequência ruim. Isso vai fazer uma mudança drástica na sua vida. Você vai mudar a sua frequência. Isso é muito importante. Tá bom? Quarta lei. Se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Então, chega de vitimismo. Você nasceu para ser o herói aprendiz. Ou seja, você nasceu para ter uma vida em abundância. Já dizia o próprio Deus. Está esperando o quê? Para poder viver tudo isso. Tá certo? Então tudo isso começa quando? Ao acordar. Os primeiros 15 minutos do seu dia, de fato, vão definir como será o seu dia. Então, experimente. Se fizer sentido para você, tem um livro muito bacana que pode lhe ajudar, que é o Milagre do Amanhã. Tá certo? Se quiser maiores informações, depois me chama no direct, que eu te ajudo em relação a esse livro. Tá bom? Quinta lei da autorresponsabilidade. Se for para justificar os seus erros, aprenda com eles. Então, pare de se justificar. Aprenda e ponto final. E tudo isso, gente, é nesse livro que eu estou falando. Agora imagine, eu há 3, 4 anos atrás, quando li esse livro e vi essas leis da autorresponsabilidade. Isso aqui foi uma porrada, uma pancada para mim, um tapa de pelica para mim. Tá certo? E a sexta e última lei é, se for para julgar alguém, julgue a atitude dessas pessoas, tá certo? E não a pessoa, julgue a atitude dela, tá certo? Então, não fale mal da pessoa. Se for para falar mal, fale mal é da atitude dela, tá certo? Então, com isso, você aprende a se tornar uma pessoa melhor, tá certo? Se preparar mais para ser mais preparado aí para as rotinas diárias, para uma vida melhor, com mais qualidade, melhorando sim a sua comunicação, tá certo? E é isso que vai fazer todo o sentido na sua vida. Olá, Manu, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Aquino também, como vai, Aquino? Tudo bem? Seja bem-vinda. A Ari falou aqui, você só não sabe como. E precisa saber as ferramentas, né? E o papel do coach é esse, é poder ajudar, é instruir, é orientar, é de fato dar o melhor para poder atingir o que a gente quer. Tem um livro, turma, que eu estou terminando de ler já pela segunda vez, que é um livro que pode ajudar vocês, para preparar vocês a ter mais alta performance, que é esse livro aqui, ó, Os 12 Princípios para uma Vida Extraordinária, tá certo? Então, é um livro barato, tá? É um livro do próprio Paulo Vieira também, tá? Vende em qualquer livraria. E eu queria fazer um resumo rápido aqui com vocês, só para poder destacar quais são esses princípios, tá? Então, os princípios. Eu não vou falar todos, tá? Porque senão perde a graça. Aí o primeiro que ele fala aqui. Acabe com a preguiça. Acabe com as historinhas e justificativas. Não existe sorte e azar, tá certo? É você que precisa fazer a sua boa sorte. Felicidade se conquista de segunda a sexta-feira. Então, quando eu falo isso, eu falo de agenda extraordinária, tá certo? Que envolve os 12 pilares da nossa vida sistêmica. Então, se você quer ter um estilo de vida novo, um estilo de vida que ele faça bem à realidade, é você realmente fazer as coisas acontecerem de segunda a sexta-feira. Porque o sábado e domingo é a cereja do bolo, é o plus, tá bom? Um outro princípio, faça tudo com excelência.
Tenha sempre satisfação e gratidão, tá certo? Um outro princípio, tenha sempre uma mente superior, tá certo? Não se iguale a ninguém, tenha sempre uma mente, se prepare, estude, leia, tá certo? A internet está aí para vocês pesquisarem, tem tantos livros de PDF, tem tantos cursos gratuitos, você só não estuda, você só não aprende se não quiser. Porque com as armas que tem na mão, agora precisa o quê? De orientação. Qual é o trilho que você vai seguir? Porque muito conteúdo também, às vezes é muito bom, mas tem que dizer não de vez em quando, porque senão você perde o seu foco. Você precisa saber realmente aonde é que você quer chegar, tá certo? Crie valor pessoal, tenha mais foco e persistência e, por fim, tenha uma vida abundante. É isso mesmo. Todos nós nascemos para ter uma vida abundante. Um exemplo disso é quando você vai na praia. Olha como você vai na praia. Você fica preocupado que a água do mar não vai dar para todo mundo? Se ele é sincero. Você fica preocupado que o peixe que está ali no mar vai acabar e que você não vai ter mais peixe para você poder comer? É isso. Deus prometeu para todos nós uma vida em abundância. Então, de fato, você precisa o quê? Você precisa realmente receber, ter essa mentalidade, entendeu? Para que você possa usufruir de tudo isso. Agora, para tudo isso acontecer, você de fato precisa fazer a sua parte, precisa pagar o preço, precisa se preparar, tá certo? Então, nós estamos ainda na pandemia, tá certo? Até quando você vai empurrar isso com a barriga, sem tomar uma atitude, sem tomar uma ação, sem realmente você fazer a diferença e ver que você precisa nesse momento se preparar para o novo que está vindo, tá certo? Quando eu falo para se preparar com o novo, é realmente para você também aprender a lidar com as suas emoções, é saber lidar realmente consigo própria. Sinceramente, se eu perguntar para você quem é você, você realmente saberia me responder? Quem é você? Será que você ia me dizer que você é engenheiro? Que você é enfermeira? Que você é administradora de empresas? Porque isso é o que você faz, não é o que você é. Tá certo? Eu quero saber da sua identidade. Tá bom? Olá, Mike. Como vai? Tudo bem? Mike é um querido colega meu de coaching. Pessoa maravilhosa. Jogar jogo de gente grande. É isso mesmo, Mike. É isso mesmo. Jogo de gente grande. Nosso amigo Rodrigo também entrou aqui. Como vai, Rodrigo? Rodrigo Coach aí. Show de programa também. Muito bacana. Queria mandar um abraço aqui para Carla. Carla botou aqui: cada dia aprendendo mais com você. Gratidão. Alô, Cicleide. André, deixa a live salva porque 8 vou ter aula de música. Sem problemas, a live vai estar salva aqui vai estar na grade, tá? Do próprio feed. Fique tranquilo em relação a isso. Quando eu faço essas lives assim, eu faço realmente para poder gravar para vocês, para que vocês possam acessar quando vocês quiserem esse conteúdo, tá bom? A pastora Daniela está dizendo aqui: eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Uau, é isso mesmo. Todos nós somos isso aí, tá certo? Olá, Fernanda. Como vai? Tudo bem? Fernanda aqui falando direto de Ribeirão Preto, presença VIP aí, seja muito bem-vinda, tá? Então, a nossa convidada, ela não apareceu, tá? Acho que ela disse que ela estava entrando no Le Parc e tudo, deve ter pego algum engarrafamento, alguma coisa aconteceu, tá? Mas foi bom que eu consegui passar muito conteúdo de valor para vocês, tá certo? E eu tenho certeza que isso vai fazer um valor significativo na vida de vocês, tá? A Carla colocou aqui, ó: mais que um coach, é um instrumento de Deus na terra. Gratidão, Carla, gratidão. Então era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, tá? A live ela vai ficar gravada. Então, compartilhe com pessoas que realmente precisam saber dessas 10 chaves da alta performance. Porque, ó, quem quer ser alta performance tem que ter essas 10 chaves. Até porque senão não vai conseguir vencer em tempos de pandemia, tá bom? Então eu queria deixar um beijo, um abraço para todos, tá bom? Deus abençoe. Minha amiga Leida, uma mulher extraordinária, colega minha. Tá na hora de você me ligar para te marcar aquele nosso encontro, não é verdade? Me liga aí que a gente agenda aquela nossa segunda reunião, tá bom? Beijo grande a todos aí.
e uma boa noite, tá bom? Vou encerrar aqui a sessão. Tchau, tchau.